Muito obrigado. Senhores presidentes do partido, senhora do PD-PSD, do CDS-PP, do PPM, não sei se está, mas um abraço também. Senhora doutora Leonor Beleza, Sr. Presidente da Câmara de Cascais e Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e outros autarcas que aqui estão, todas e todos os que aqui estão a lutar esta sala e mais alguns, bastantes que vi lá fora. Como compreenderão, enfim, não me é indiferente, interiormente, voltar aqui a um palco destes. Já lá vão uns anos, tenho andado noutros e daqui, se me permitem, quero saudar a minha querida Figueira da Foz e pedir desculpa à reunião onde não fui para estar aqui hoje. Em segundo lugar, gostava de dizer que me congratulo muito pelas presenças diversificadas, porque, como aqui foi dito, não se trata de um partido, mas de um movimento. Fico muito satisfeito por Portugal, e nunca fui CDS-PP, mas fico muito satisfeito por o CDS-PP voltar ao Parlamento, à Assembleia da República. Portugal, 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 Portugal. Se me permite, Nuno Melo, é um grande serviço que o líder do maior partido da coligação e a sua direção política prestam a Portugal. A política hoje em dia, não só em Portugal, no mundo todo, é muito agitada, cada vez mais agitada, não há tempo para nada. E, portanto, com tanta informação que nos chega, tanta notícia, nós que estamos em casa ou no nosso gabinete de trabalho e temos as nossas preferências estratégicas enquanto cidadãos com diferentes níveis de responsabilidade, vamos sentindo medo e pensando, será que eles tomam a boa decisão ou não tomam? E às vezes acontece, por razões que até nós não sabemos, a boa decisão ou as boas decisões não serem tomadas. Acho que temos que dar graças a Deus, temos que nos congratular por Portugal, por ser possível reeditar esta aliança, esta coligação, que já tanto fez por Portugal. E eu queria dizer já agora, e fez nos governos de Francisco Sá Carneiro, nos governos de Cavaco Silva, nos governos de Pedro Passos Coelho, mas também nos governos de Francisco Pinto Balsemão, nos governos de Durão Barroso, e depois houve um pequenino que foi mandado embora pelas razões que sabem. Todos eles fazem parte do património da AD e não devemos ser nós a reescrever a história. Já ouvi aqui, no tempo que aqui estive, mas ainda em casa ou em viagem, da Figueira da Foz para cá, fui ouvindo várias intervenções, nomeadamente da parte da manhã, e vejo que estão em grande forma todos, o que é um bom augúrio para Portugal. Ouvi excelentes intervenções, e nomeadamente esta agora da doutora Leonor Beleza. E que estava ali a ouvir e a pensar como é impressionante. O Carlos Moedas dizia que era pequenino quando a AD nasceu. Eu pequenino já não era, já media 1,83 m. Mas era jovenzito. Ele devia ter 5, 4, não sei. Eu tinha 22, por aí, 23 depois, quando fui trabalhar com Francisco Sá Carneiro. E eu, quando aceitei, eu confesso, a mim o Luís Montenegro convidou-me. Estou a dizer à Leonor. Não, mas eu explico. Não é piada, eu já vou explicar porquê. Veja, o PPD-PSD tem uma larguíssima história. CDS-PP também.
E, portanto, eu vou percebendo, vi o Congresso de Setúbal, onde foi Aníbal Cavaco Silva, de surpresa, passo a comparação, também vim de surpresa, mas aqui nesta convenção, foi assim que o Luís Montenegro e o Hugo Soares me solicitaram, e calculo que ele o queira fazer e tenha que fazer com outros ex-líderes. É que os partidos que nasceram agora, o que não tem mal nenhum, a democracia é isso, renovação, não têm esse problema. Há uns que têm sempre o mesmo líder desde que nasceram e os outros têm poucos. E, portanto... Portanto, o Dr. Luís Montenegro vai gerindo e vai gerindo como é que convida cada ex-líder. São, de facto, muitos. Outro dia o líder do PS dizia que o PPD-PSD já teve muitos líderes e o PS teve poucos. Eles lá sabem da casa deles. No PPD-PSD já houve muitos e com a nossa, do PPD-PSD, riquíssima vida interna, mas sempre com respeito e nas horas essenciais, estando juntos. Eu quero deixar claro... eu não tenho concordado com todos os pontos do caminho e das opções do Luís Montenegro. Mal seria, nem com o Dr. Sá Carneiro. Lembro-me de entrar pelo gabinete dele e de perguntar: mas porquê é que não é o Sr. Touro de Primeiro-Ministro? Porquê é que não é o Sr. Touro o candidato a Presidente? Devia ser, com todo o respeito pelo General Soares Carneiro, todo o respeito e consideração. Ele respondeu-me ao Pedro: ainda não tenho força para civilizar a democracia, para pôr os militares nos quartéis. Tem que ser um militar prestigiado, democrata, a ser candidato à presidência da República. Mas eu olhei para aquela escolha com reserva. A discordância nas mulheres e nos homens livres faz parte da vida. A questão fundamental é esta. A questão fundamental é esta. E eu falei muito disso num congresso extraordinário, aqui há 12 anos ou 13 anos, é que quando chega a altura do combate, não com os inimigos, mas com os adversários, nós ainda somos menos alguém. Temos que pôr as divergências de lado, pormos no exército ao lado do líder e seguirmos a estratégia que ele decidiu e que foi escolhida pela grande maioria dos militantes. Portugal! Como dizia outro dia Pedro Passos Coelho, e bem, quando teve que ir fazer um depoimento a tribunal, que este é o tempo de quem, por força da evolução do próprio tempo, das circunstâncias da vida, da vontade dos militantes, de quem comanda, quem lidera neste momento. Todos nós já tivemos ou podemos voltar a ter o nosso tempo, e o que estou a dizer não tem nenhuma conotação política. Assim Deus nos dê vida e saúde a todos. Mas a discordância é legítima. A propósito de saúde, eu lembro-me num congresso do partido, PPD-PSD, aquele em que Marcelo entrou pelo Coliseu dentro e na prática quase foi a pré-eleição para Presidente da República, a pré-escolha. Era Pedro Passos Coelho, líder do partido, e eu lembro de ter dito na altura que discordava da política de saúde, em vários aspectos, seguidas pelo seu governo. E tinha e tenho, eu estava como provedor da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, e tinha e tenho enorme consideração pelo trabalho que ele fez de salvar Portugal. Depois, vou sublinhar, que os socialistas e seus amigos e parceiros gostam muito de associar a governação de Passos Coelho, ou Passos Coelho, ou Luís Montenegro, e já lá vou, à Troika. Não. Quem chamou a Troika foram José Sócrates e Teixeira de Santos. Foram eles que chamaram a Troika.
E quando Passos Coelho e Paulo Portas e o governo da AD, lá está, seguiu e conseguiu nesses tempos tão difíceis até a saída do regime financeiro mais austero mais cedo do que se pensava, apesar das críticas e dúvidas de alguns, havia um soldado graduado em brigadeiro, em coronel, chamem o que quiserem, porque ser governo é muito difícil, ser autarca é muito difícil, mas numa altura de intervenção externa, com um programa tão duro e tão difícil, ser o líder parlamentar que está na Assembleia a dar a cara e a enfrentar os exércitos dos outros que estão contra nós é muito, muito, muito difícil. Portugal, 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 Portugal. E Luís Montenegro fez, como todos sabemos, e as equipas que liderou, um trabalho extraordinário, onde provou, para além da coragem nas suas intervenções, da competência no conhecimento dos dossiês, como provou o seu método, o seu rigor, sem uma falha. Não há uma falha, a não ser as que são próprias dos humanos, uma intervenção correu menos bem, outra, mas uma falha na sua capacidade de mobilizar. Quantas vezes todos nós cá fora estávamos preocupados com as medidas que o Governo tomava e dizíamos, mas como é que vamos defender isto? E Luís Montenegro, ali na fila da frente, cheio de coragem, nunca olhou para trás. E esteve ali ao lado de Pedro Passos Coelho e do seu governo a dar a cara por aquilo que era muito importante para salvar Portugal do que tinha feito o Partido Socialista. Essa é que é essa. Agora, acho que vai adiantada, o secretário-geral é que manda, estamos atrasados e estamos aqui agora para ouvir o líder da AD e o líder do PPD-PSD. Mas eu quero dizer, eu como já disse naquela altura, já não era pequenino, que trabalhei com aqueles senhores que preparavam os dossiês ponto a ponto para Francisco Sá Carneiro, para a sua pasta de Conselho de Ministros, que conhecia ali os ministros todos, a maior parte deles já não estão entre nós, mas que acompanhei depois também, de outra maneira, o governo de Francisco Pinto Balsemão, onde a doutora Leonor Beleza esteve também, primeiro como secretário de Estado da Presidência do Conselho e depois Segurança Social, depois Ministra da Saúde, foi assim, não foi? Mais ou menos assim. Como diria o Pedro Nuno Santos, foi mais ou menos assim. Mas já agora qual é que faltou, Leonor? Diga? 3 governos. Também houve o do Bloco Central, não foi? Exatamente. Tem razão, 83, 85. Exatamente. E depois foi Cavaco Silva, 85 até 95. E eu queria explicar mais um ponto em relação a Luís Montenegro. Não é um líder qualquer, e é muito curioso, vivemos num tempo hoje em dia em que, mesmo o que é bom, as pessoas falam muitas vezes para menorizar. Há uma obsessão em menorizar o outro. Eu, a este propósito, recomendo um livro do Padre Manuel Antunes, tenho relido estes dias, reeditado agora pela Câmara da Sertã, sobre repensar Portugal em 1979. Excepcional. Muito o que lá está aplica-se ao tempo de hoje, mutatis mutandis, é impressionante.
Mas Luís Montenegro, dizia eu, ele agiu, eu não gosto de fazer comparações com o Sá Carneiro, mas ele agiu como um líder carismático e determinado age quando faz o quê? Quando faz aquilo que nós mais dúvidas temos, alguns de nós. Quando diz, eu só governo se ganhar as eleições. É muito complicado. É muito complicado. Mas eu que tive dúvidas, e nós temos dúvidas porquê? Por causa da volta que a política portuguesa deu com a surpresa que António Costa fez na noite em que a AD, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas ganharam novamente as eleições. Por isso é que nasceram estas dúvidas. Mas Luís Montenegro, apesar disso, não hesitou. E ele entrou de uma maneira diferente e leva com eleições quando não estava à espera. E é claro que nem água. Exatamente como Francisco Sá Carneiro fazia. Ele diz, Francisco Sá Carneiro não dizia, eu só governo se ganhar. Mas queria clareza e dizia, se quiserem ir por aqui, eu estou disponível. Por ali eu não vou, porque não acredito. E Luís Montenegro disse, se querem que eu governe, que eu seja o próximo Primeiro-Ministro, é ganhar as eleições. Porque senão estou a fazer como outros e estou a aceitar governar quando perco as eleições. Não aceito. É difícil de compreender? Às vezes é, mas é compreensível. É a maneira de pedir às pessoas se querem que o país mude, porque a questão fundamental é esta. Como é que o PS não está mais 4 anos no poder? Vejam, não posso deixar de dizer isto. Agora até um treinador português, alguns dizem que é o melhor treinador de futebol português, outros dizem que é o melhor do mundo, foi despedido do seu clube. E porquê? Porque apesar de ser bom ou o melhor do mundo, quando os resultados não surgem, tem que ser substituído. Os governantes do PS, podemos dizer tudo deles, menos que são os melhores do mundo, da Europa ou do país. E por isso mesmo falharam tanto nos resultados que é óbvio que têm que ser substituídos. Como é que, só para apressar, como é que um partido socialista, e agora estou sempre a dizer socialista, social-democrata, como é que um partido socialista não pede desculpa? Em primeiro lugar aos portugueses, depois aos seus congêneres pelo mundo fora. Dizer assim, nós somos socialistas e deixamos as políticas sociais num estado vergonhoso e lamentável. A saúde, a educação, a habitação, a segurança social. Mas que partido socialista é este? E o outro ponto que Luís Montenegro foi muito claro, todos sabemos as questões que tudo isto levanta, mas é bom falar nos assuntos que é para não ser das linhas ou vermelhas ou verdes ou azuis, depende da cor clubística, pronto. Quem governa com quem não governa, eu só quero ressaltar é isto. Luís Montenegro disse quem é e qual é o seu caminho. E um líder é assim, tem de ser assim. E depois quem quer que o país mude mesmo, vai votar. Porque, quero dizer às portuguesas e aos portugueses, o próximo governo, estamos em 2024, quem anda no terreno sabe o que se passa, nomeadamente neste tempo de ato, com os fundos europeus, com os PRRs, com os centros de saúde, com os centros escolares, com os pactos regionais dos fundos europeus que estão à espera, não são assinados por causa desta crise toda, com as administrações dos hospitais, e é que em 2027 acaba este quadro de fundos europeus. E Portugal, que já teve menos neste, como o Pedro Reis e toda a sua equipa bem têm falado e mostrado e estudado, ainda vai ter bem menos, provavelmente, a partir de 2027. E só esta tarefa de preparar o país para esse tempo é uma tarefa hercúlea. Como dizia a doutora Leonor Beleza, tem que ser tratado por gente responsável, competente, capaz de constituir grandes equipas, de chamar o melhor de Portugal.
E com isto eu vou terminar. Não é que eu acho graça, nós escrevemos cartões e depois não os lemos, não é? Andamos para aqui. Depois chegamos a casa, pomos a ler. Mas, enfim, o que eu quero pedir, e nomeadamente à juventude, JSD, JC, à juventude de Portugal todo, pá, é assim, eu também tenho filhos lá fora. Tenho uma filha em Singapura, outro filho em Madrid, outro se vai para Madrid, outro já esteve em Macau. É o mundo hoje. É pena para nós, mas ao mesmo tempo satisfazemos. É porque têm capacidade, têm mérito, com certeza que sim. Mas era tão bom. Como tinha as vossas idades, e fui com Durão Barroso e outro amigo nosso estudar para países diferentes, e o nosso sonho era, quando chegássemos, até bem mais novos do que a idade que eu tenho agora, dizer assim, epá, o nosso país mudou, o nosso país cresceu, o nosso país já faz com que todos lá possamos ficar e aqueles que víamos por esses países, nomeadamente na Alemanha, onde eu estava, não vão ter que emigrar outra vez para aqui. Emigram noutras condições e muitos deles muito qualificados. Mas todos nós temos que ajudar a AD, Luís Montenegro, Nuno Melo, a transformar. Há outras matérias. Temos a segurança, a saúde, já foi falado, mas o crescimento económico, como tenho falado, o crescimento económico, o aumento e melhoria da produtividade, sem mais riqueza não há dinheiro para acorrermos a todas as necessidades que o país tem pela frente. Não é só questão de sermos ultrapassados por outros. A questão é que temos que crescer, temos que ser competitivos, temos que continuar a ganhar na batalha das exportações cada vez mais mercados. E para isso, em minha opinião, é preciso uma regra elementar. Os aumentos salariais têm que estar relacionados com o aumento e melhoria da produtividade. Não há outra hipótese. Mas, antes de terminar, só dizer, ficamos a saber que agora em todas as iniciativas partidárias vão perguntar à Mariana Mortágua se está lá a Catarina Martins, vão perguntar ao Paulo Raimundo se está lá o Jerónimo de Sousa, teve numa, mas o Dr. Passos Coelho também teve no Pontal, vão perguntar o do LIVRE, acho que não tem mais nenhum líder antes, vão perguntar à do PAN se está lá o André Silva, vão perguntar a essa gente, todas estão lá todos. A mim interessa, mas eu quero dizer uma coisa, só mais uma. Dizem que o Luís Montenegro não tem experiência de governo. Eu vou confessar um bocado. Quando o Pedro Passos Coelho foi escolhido e eleito, eu não acreditava nele. Juro. Ele também não gostava muito de mim, mas eu não acreditava nele. E dizia a muita gente, mas ele nunca esteve no governo. Ele nunca dirigiu uma Secretaria de Estado, um Ministério, não conhece a coisa pública. E como eu tive de engolir o que disse. A admiração que eu tenho por ele, pela capacidade dele, pela competência dele. Portugal, Portugal, Portugal. Agora tenho a certeza que ele, esse outro grande ativo do partido, Durão Barroso, qual é o país que não olha como deve ser para um compatriota seu que foi 2 mandatos Presidente da Comissão Europeia? Como é possível? Como é possível? Quando é que ele cá virá? Isso o Luís Montenegro é que sabe. Não é? E vários outros. Minhas amigas, meus amigos, muito obrigado. Viva a AD! Viva Luís Montenegro! Viva Nuno Melo, Gonçalo da Gama Pereira! Viva Portugal!